Vamos lá, galera. Bem-vindo você que vem participar desse tutorial aqui conosco para a criação de um chaveirinho, de uma pecinha. Pode ser a primeira peça em 3D de todo mundo, né? Então, mesmo que você tenha pouca habilidade para modelar ou nenhuma, você vai estar podendo explorar aqui conosco. Então, vamos embora. Então, aqui a gente vai entrar primeiro no Google e vai pesquisar aqui pelo software que a gente vai utilizar, que é o Tinkercad. Tá? Desse jeito aí você pesquisa no Google e vai aparecer esse site aqui, ó, tinkercad.com. Vou entrar nele. E aí, gente, logo aqui de cara você vê o passo a passo de uma modelagem aqui 3D, né? Aí vai tendo uma animaçãozinha aqui de uma modelagem rápida de um aviãozinho, outra coisa, um carrinho e tudo mais. Mas aí você pode ir dando uma olhadinha no site, né, para ver projetos, coisas que são possíveis de fazer utilizando aí o Tinkercad, tá? Você pode aprender, inclusive aqui dentro desse ambiente, gratuitamente. É um software gratuito. Dá para trabalhar circuito, questão de lógica de programação, mas o objetivo da gente é desenho 3D, tá? Modelagem 3D. Então vamos começar uma modelagem básica, né? Para fazer isso você tem que fazer o login, né, na página. Então você vai clicar aqui basicamente e vai ter uma opção aqui para educadores e tudo mais, mas você pode entrar aqui nessa parte de contas pessoais e entrar aqui com o Google, tá? Caso você queira logar com sua conta do Google. Eu já tenho uma conta específica da Autodesk, né? Aí você faz aqui para logar aqui dentro do ambiente, coloca sua senha e tudo mais, mas quem tiver conta Google também consegue acessar de boa. Ou se quiser criar uma conta, clica aqui, entrar no Tinkercad e criar sua conta. Vamos lá, vamos para a modelagem. Eu já estou aqui com o Tinkercad aberto em outra aba, né? E logo quando você abre de cara, ele vai estar apresentando a interface aqui com seu perfil e tudo mais. Você pode alterar fotinhas, essas coisas. E aqui tem alguns projetos em 3D que eu já fiz. Ó. Tem uma parte aqui nessas abas, projeto 3D. Quando eu clico aqui vai aparecer essa tela. Circuit, vai aparecer circuit que você tenha criado aí, né? Ou que você queira explorar. E bloco de código que vai entrar aquela parte de programação, tá? Eu vou entrar aqui em projetos 3D e vou clicar no botão criar um novo design. Aguardo o ambiente carregar e aqui de cara você vê o plano de trabalho, tá? Plano de trabalho. E aí vamos a algumas dicas para poder começar a usar esse ambiente, né? Primeiro, o nome do arquivo que você está usando. Ele gera um nome aqui, né, qualquer. Basta clicar nele para alterar o nome. Então vou colocar aqui, ó, chaveiro. Então, chaveiro aqui, pode ser chaveiro 1, chaveiro 01. OK. Nomeei dessa forma. Vou colocar aqui um underline só para ficar separadinho. E aí aqui eu tenho o plano de trabalho. Então vamos ver como a gente movimenta aqui esse plano de trabalho. Se eu quiser aproximar a visualização, só basta eu rolar a bolinha do mouse, o scroll do mouse, eu para frente e eu para trás. Beleza? Se eu quiser movimentar isso para aqui, para cima ou para baixo, eu só clico na bolinha do mouse, no botão do scroll, e posso subir ou descer. Tá? Subir ou descer. Clicando com o botão esquerdo, eu consigo fazer seleção, igual a várias ferramentas do Windows, né? Que a gente utiliza. E se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, eu consigo rotacionar esse plano de trabalho em várias posições diferentes, ó, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, né? E rotacionando aqui de acordo com o movimento que eu faço aqui com o mouse, beleza? Também aqui tem essa figura aqui, que quando eu clico e seguro nela, ó, esse quadradinho aqui, eu consigo movimentar tudo, tá? Vista superior, frontal, lateral, enfim. Mas vamos começar a criar nossa peça, né? Isso, para criar nossa peça, eu vou estar utilizando aqui algumas formas pré-definidas. E basicamente a gente vai estar trabalhando com formas e com essa outra característica aqui, ó, que são orifícios. A gente vai entender tudo isso quando for colocando aqui no ambiente de trabalho. Então eu vou começar com um cilindro, tá? Ó, só cliquei aqui, ó, e trouxe o mouse. Não precisa clicar, segurar, arrastar, é só dar um clique. E aqui eu clico de novo. E aí ele criou um cilindro para mim, tá? A cor tá laranja, mas você pode alterar a cor do jeito que você quiser, clicando só aqui nessa opção de sólido
vai aparecer uma paleta aqui com várias cores, beleza? Eu vou deixar na cor laranja mesmo. E aí, vamos começar a modificar essa forma daqui. Quando eu clico nela, ó, você vê que aparecem vários quadradinhos, vários pontinhos. Tem os quadradinhos que tem os pontos pretos e tem os quadradinhos que só tem um contorno preto, ele é branco por dentro. Quando eu clico nele, eu posso visualizar aqui, ó, as medidas que eu tenho, ó, de largura e de profundidade aqui, ou do comprimento que a minha peça tem, tá? Então, clicando no quadradinho e clicando no número aqui da profundidade, eu vou colocar essa profundidade de 50 e essa largura aqui também de 50. Lembrando que as medidas aqui elas estão em milímetros, ou seja, se você quer visualizar isso em centímetros, né, basta você dividir esse valor por 10. Então, se eu tenho 50 milímetros, eu tenho 5 centímetros de largura e de altura. Então, o diâmetro aqui da minha pecinha ela é de 50. Ah, Elvis, mas como é que eu altero aqui a altura da peça? Né? Ela está muito grossa para ser um chaveiro aqui, né? Muito grossa demais, muito profunda, muito, né? Tem essa dimensão aqui muito grande. Ó, quadradinho branco aqui dentro, ó, você tem a opção aqui de ver a dimensão nessa altura. Então, vou colocar aqui a dimensão de 3 milímetros. E aí eu tenho agora já um círculo aqui, ó, bem interessante, né? Para que a gente possa começar a construção da gente do nosso chaveiro. Então, bora lá. Gente, só um detalhe, né? O chaveiro ele precisa ter um furinho, né? Em algum lugar para poder passar a argola. Eu vou colocar esse furo na parte superior aqui. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou criar aqui vou pegar aqui essa forma do cilindro configurado como orifício, mas tem como modificar, né? Eu posso colocar qualquer forma aqui como orifício ou como sólido, tá? Vamos entender antes. Peguei aqui esse meu cilindro como orifício, arrastei para cá, ó, e vê que ele está cheio de linhas aqui cinzas. Mas aí da mesma forma eu defino altura e largura. Vamos supor que isso daqui vai ser o nosso furo. Então vamos dizer aí qual vai ser as dimensões que o furinho da peça vai ter lá. Bom, eu quero que o furo ele tenha, arrastar para cá para a gente ver melhor. Eu quero que o furo ele tenha 3 milímetros de diâmetro, então eu coloco 3 aqui e 3 aqui, tá? E a altura desse furo ele deve passar aqui em minha peça, né? Então vem da base, né, do plano de trabalho aqui para a altura máxima da peça. Como a gente viu, essa peça aqui ela tem uma altura de 3 milímetros. Então, clicando aqui no meu orifício aqui, no meu cilindro, né? Eu clico aqui, ó, eu vou colocar a altura de 20, vou deixar em 3 também. Beleza. O que é que eu faço? Clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto. E vou colocar em um lugar qualquer aqui. Tá? Então, digamos que isso aqui vai ser o furinho lá da minha peça. Que, como vocês podem ver, não está bem centralizado, né? Eu vou selecionar, então, as duas. Tá? E vem aqui, ó, nessa opção de alinhamento, ó, que está aqui em cima. Ó. Alinhar, tá vendo? Tem um atalho também L no teclado. Clicando em alinhar, ele vai dar essas opções para cá, que apareceram. E eu quero alinhar isso aqui, ó, no centro. Ele não precisa estar no meio, né? Mas na posição vertical aqui ele tem que estar alinhado. Então clica aqui nessa bolinha, ó, e aí ele já alinhou para mim aqui, ó, já fez um alinhamento. Ah, mas não está furada ainda a peça, tal. É aí que chega a hora do pulo do gato. Eu seleciono aqui as duas, ó. Selecionei as duas peças mais uma vez. E agora eu venho na opção de agrupamento, ó. Tem uma opção aqui chamada agrupar. Quando eu clico nela, olha o que acontece. Ele faz a fusão ali, ó, do orifício, né, que a gente tinha criado com aquelas medidas com a peça sólida. E construiu ali um furinho na minha peça, que a gente consegue ver muito bem. Então o furinho do chaveiro já está feito. Mas vamos ver o que é que a gente pode colocar mais nesse chaveiro aí para ficar interessante. Vamos trabalhar com texto? Vou colocar um texto aqui para a gente poder visualizar melhor? Vamos lá. Clicando aqui na opção texto, né? E arrastando, ele vai criar aqui um texto. Textão, na realidade, não está grandão aqui esse texto. E aí, você pode trabalhar também nas configurações desse texto. Tá vendo que ele está uma peça bem alta, né? Eu vou colocar também esse meu texto, né? Primeiro eu vou modificar aqui, né, o texto que vai aparecer. Então, quando eu clico nele, ó, aparece aqui, ó, o texto que está escrito. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar o Instagram lá da nossa página lá, aqui do canal, né?
Elvis.lab. E você percebe que é uma coisa enorme, né? Ficou bem grandão aqui, mas a gente já sabe fazer a alteração das dimensões. Da mesma forma que a gente alterou o tamanho aqui do cilindro para fazer essa minha base, eu vou alterar aqui o tamanho do texto também. Então clico aqui, apareceram lá ó, os quadradinhos das medidas, só reposicionar para ficar melhor. E aí a gente altera. Ó, se aqui eu tenho um diâmetro de 50, né, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma largura máxima aqui de 45. Tá? Você vê que ele comprimiu aqui bastante. Né? Posso deixar dessa forma, posso alterar. E vamos diminuir aqui esse valor. Vou colocar aqui em 10, por exemplo. Tá. 15 talvez. 15. Ah, vou deixar ele um pouco esticadinho assim, mas para mim tá interessante, tá legal. Bom, a altura dele, né? Qual é a altura que eu quero que essa peça tenha? Vou colocar aqui uma altura aleatória, vou colocar aqui uns 2 milímetros de altura. Ah, como é que altera a altura da peça? Igual a gente fez aqui, ó. Cliquei nela, vi que apareceu o quadradinho branco aqui, ó, referente à altura. Cliquei nele e aqui altera o valor, vou colocar 2 milímetros. Pronto, beleza. Só que aí a gente tem o seguinte, né? Eu tenho 2 milímetros nessa peça e se eu trago ela para aqui para dentro, ó, ela vai ficar na parte de dentro da peça, né? Porque essa aqui ela tem 3 milímetros, essa aqui tem 2. O que é que a gente faz? A gente tem que elevar essa forma para essa altura daqui, ó. Então ela vai ter uma diferença de altura em relação ao plano de trabalho. Vou trazer ela para o lado para a gente ver melhor. Reposicionei, tá? E se vocês olharem, ó, tem uma setinha preta que aparece na parte de cima. Ó. Clico, seguro e arrasto essa setinha. Ó. Você consegue ver o que apareceu aqui, ó, uma distância entre o objeto e o plano de trabalho. Você vê que ele está flutuando aqui agora. Então vamos colocar essa distância, né? Mexer aqui um pouquinho e está lá em 3. Ó. Coloquei em 3, arrastando aqui. Mas você pode digitar também aqui o valor, por exemplo, 4. Ele vai ficar com uma determinada altura, ficou mais alto até que a minha peça lá da base. Vou voltar aqui para deixar em 3. E aí, agora que eu tenho ó, o meu texto na altura, na mesma altura aqui ó, da minha base, eu vou posicionar ele no centro da minha base. Como a gente faz isso? Utilizando as ferramentas de alinhamento. Então, você pode alinhar, claro, manualmente, colocando para lá e para cá e tudo mais. Mas, se a gente tem ferramenta de alinhamento para alinhar perfeitamente, a gente pode fazer isso de forma bem tranquila. Seleciono basicamente as duas peças, está tudo selecionado. Venho aqui, ó, ferramenta de alinhamento, e aí ele vai mostrar para a gente, ó, alinhando aqui ó, na minha horizontal, digamos assim. Né? Você vê que ele está bem centralizado agora. E aqui eu tenho o alinhamento na vertical. Então, bora lá. Ó, deu a opção aqui, eu cliquei, né, para ela ficar ativa. Quando eu clico, ó, perfeitamente. Né? Ah, mas a cor não gostei, tá vermelho, tá esquisito. Vamos alterar a cor. Só clica lá no sólido, vou colocar ele branco para a gente ver. Então ficou bem destacado aí. Né? E basicamente é isso para a gente criar a modelagem. Nossa peça eu poderia parar o tutorial por aqui e já estaria pronto. Mas aí vamos lá, vamos tentar incrementar aqui, colocar mais coisas, né? Beleza, eu quero colocar aqui uma estrelinha, alguma coisa, alguma forma que eu acho aqui interessante. Vou rolando aqui, ó, encontrei aqui uma forma de estrela. Então trago para cá, tá vendo, tá enorme, né? Eu poderia ter feito meu chaveiro em forma de estrela, também poderia ter sido feito, sem problemas, dá para fazer sim. Vou arrastar para cá. Essa estrela eu vou alterar as dimensões dela, eu posso só simplesmente clicar, segurar e arrastar aqui, eu consigo mexer nesse tamanho. Vou colocar aqui ela 10 por 10. Opa. Pronto. Tá aí minha estrelinha. A altura dela eu posso mexer na altura também. Mas se eu quisesse deixar nessa altura aqui, pegando lá da altura da base, sem aumentar aqui, né? Essa altura em relação ao plano. Funciona também? Funciona, sem problemas. Mas aí se você quiser deixar na superfície também fica legal, fica interessante. Então vou diminuir aqui um pouquinho a altura da estrela, né? Coloquei aqui, beleza.
amassa ali o nosso chaveiro, tá ficando bem bacana. Cliquei aqui na estrela, se eu quiser posicionar ela melhor, tem essa opção de ângulo aqui, ó. E aí eu rotaciono ela, ó, da forma que eu quiser. E aí eu vou construindo a minha peça. Bacana? Ah, eu quero colocar alguma coisa vazada aqui embaixo, né? Quero colocar mais uma estrela, por exemplo. Quero vazar essa estrela. Ao invés de ela ser um alto relevo, ela vai ser um recorte aqui na minha peça. Bacana. A gente usa o mesmo recurso que a gente acabou de aprender com o orifício para construir isso, tá? Ao invés de colocar outra estrela, vamos fazer uma coisa diferente. Cliquei no ESC, ó, liberou o comando. Vou clicar nessa estrela aqui. Vou digitar Ctrl C, Ctrl V no teclado, funciona também. Mas aqui também tem a opção, ó, de você duplicar ou repetir a sua peça, tá? Que no caso vai ser a estrelinha lá. Cliquei. Ó. Aparentemente não aconteceu nada, mas se eu clico, ó, vem aqui na parte amarela, clico, seguro e arrasto, ó, e criou uma outra estrela, uma cópia que ficou dentro dela. E aí eu posiciono onde eu quiser também, ó. E aqui eu vou dizer agora que essa minha estrela, ela não vai ser mais um sólido, ela vai ser um orifício, tá? Ela vai ser um recorte que vai ter aqui. Cliquei lá em orifício, não sumiu, tá vendo? Ainda. Mas aí se eu seleciono aqui, ó, vou selecionar só uma parte da estrela e da base, porque eu quero que a interação seja entre essa peça e a peça da base aqui, ó. Clico na opção de agrupamento. E aí você vê que aconteceu justamente aquilo que a gente queria, ó. Criei aí minha peça em 3D, tá? Perfeito, do formato que eu queria. E aí você usa a sua criatividade e tenta fazer com formas diferentes e tal. Compartilhe no nosso Instagram, né, marque lá a gente na sua postagem, que com certeza a gente vai estar repostando aí e convidando você a produzir essa peça também. Quem sabe você possa produzir aqui conosco, né? Então fica aí essa dica. Espero que tenham gostado desse primeiro tutorial, mas vamos ver aí outras coisas que a gente pode estar desenvolvendo juntos, tá? Então é isso, pessoal. Bom, para finalizar aqui, eu vou mostrar a vocês como é que a gente salva isso como um arquivo, né, 3D. Então, basicamente, eu faço a seleção aqui de tudo que eu quero exportar e venho aqui no botão que tem o nome exportar, basicamente. Ele vai fazer o download aí do arquivo de impressão 3D. Quando eu clico aqui no botão exportar, ele vai mostrar aqui, ó, só tem 3 formas aqui selecionadas, né? Eu escolho essa forma STL, que é um tipo de arquivo padrão que a gente usa na impressão 3D. Aguardo alguns segundos e ele vai baixar aqui o meu modelo Chaveiro 1, já virou um arquivo que está no computador, tá? Bom, gente, só uma dica final aqui, ó. Eu vou mostrar isso aqui no fatiador daqui a pouco, mas vocês podem ver o seguinte, né? Cada coisa que eu criei aqui, elas não estão agrupadas, totalmente agrupadas, né? Essa peça está solta, essa está solta. Se eu clicar e mexer, ela sai da posição. Mas se eu quiser que tudo fique fixo aqui, ó, basta eu selecionar tudo, tá? Para que isso aqui tudo vire uma peça só, eu dou um agrupamento aqui com tudo selecionado. E aí, ó, tudo vira uma única peça. Ficou toda branca aqui, ó, porque ela virou uma forma só agora. Mas se eu clicar, ó, ela é uma única forma e não várias formas separadas. Então isso aí pode te dar mais qualidade nas tuas criações, para evitar você clicar em algum lugar, mexer e tudo mais, ter alguns problemas nesse sentido. Mas é isso, pessoal. Vamos mostrar aqui no fatiador, no Cura, né, que é o software que a gente usa para impressora 3D. Eu vou clicar aqui no botão de preparar e vou pegar lá o arquivo que a gente criou e fazer uma simulação rápida aqui da impressão. Ó, apareceu lá a nossa pecinha. Clicar aqui no botão fatiar. Ele vai dar uma estimativa aí de tempo, de material que vai gastar. E vou vir aqui na pré-visualização. E aí está a nossa peça criada, né? Como é que ela vai ser impressa. Claro que as cores aqui dependem do material, tá? Nesse outro programa ele só mostra aqui a gente consegue ver como vai ser a produção camada por camada da peça. Mas aí foi criado do zero, utilizando lá o Tinkercad. Nosso chaveiro aí vai ter uma aparência bem parecida com essa aí no final. Claro que com as cores que dependem do filamento. Então assim, espero que tenham gostado desse primeiro tutorial aqui do Elvis Lab sobre modelagem 3D. Aproveitem, criem suas peças, compartilhem conosco
E é isso aí, galera. Valeu!